Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus colocou algo diferente para mim compartilhar com você nesse dia. Estava orando esta madrugada, falando com Deus, clamando pela nossa igreja, pelo nosso povo, pela nossa nação. E pedindo a Deus para que as pessoas não se deixem levar por tantas notícias, tantas coisas, Está chovendo notícias ruins sobre a vida das pessoas. Mas tem algumas coisas que particularmente me deixaram um pouco mais triste. Eu tenho visto pessoas aproveitando esse momento para falar mal das igrejas, falar mal dos pastores. Não estou aqui para defender ninguém. Nós sabemos que assim como existem políticos corruptos, policiais corruptos, tanta corrupção no mundo inteiro, não seria diferente na igreja. Mas o que eu entendo é que não cabe a mim nem a você julgar, falar mal. Primeiro, a igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor Jesus. Ele diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em segundo lugar, conforme está escrito no livro do Apocalipse, os pastores estão nas mãos de Deus. Deus há de cuidar de cada um deles. Eu prefiro olhar de uma maneira diferente, amados. Eu prefiro pensar que foi graças a uma igreja, foi graças a um pastor que a minha vida mudou. Deus usou uma igreja, Deus usou um pastor. Eu quero dar o meu breve testemunho, porque senão eu ficaria aqui 3, 4 horas e não diria tudo que Deus já fez na minha vida. Mas antes disso, quero compartilhar um versículo com você. E se você tiver Bíblia, você pode ler na sua casa. Está no livro de Hebreus, capítulo 13, e versículo 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores, vossos guias, vossos líderes. Submetei-vos a eles, pois eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas a Deus. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo. Então, querido, a maioria dos homens e mulheres de Deus nesse momento estão clamando, orando e suplicando por cada um de vocês. Não entre nessa historinha do inimigo, a historinha do diabo, falando mal de igreja, de pastor. Não entre nisso. Tenha uma vida abençoada. Eu quero dizer para vocês, e vocês sabem disso, que há mais de 20 anos atrás, a minha vida estava totalmente destruída. Meu casamento estava totalmente destruído. Eu pensei várias vezes em tirar a minha própria vida, em tirar a vida da minha esposa, em acabar com tudo. Era o que o diabo queria, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas no meio dessa situação, alguém me levou para a igreja. Escute bem, alguém me levou para a igreja. Não me levou para um centro de macumba, feitiçaria ou qualquer coisa, não, me levou para a igreja. Assim como eu creio que um dia você também foi levado a uma igreja. E quando essa pessoa me leva à igreja, Deus usa um homem, um pastor, para falar comigo. Esse pastor leu no livro de Jó uma passagem que ficou gravada no meu coração e nunca mais eu vou esquecer. Onde diz assim que, mesmo que a árvore esteja cortada, há esperança para ela, que ao cheiro das águas ela se renovará. No momento eu não entendi, mas quando ele começou a explicar, ele começou a dizer que ainda que a nossa vida, minha vida estivesse destruída, ao ouvir a palavra de Deus, Deus iria restaurar. E era a minha vida que ele estava contando ali. Era eu que estava destruído. Era eu que não tinha mais esperança. Era eu que achava que tudo tinha acabado. Mas Deus usou aquele homem, um pastor, para dizer que havia esperança para mim. Para dizer que havia esperança para a minha família, para a minha vida.
Deus fala de muitas maneiras, mas eu acredito seriamente que Deus usa a sua igreja como um hospital da alma, um hospital do corpo, um hospital do emocional. A igreja está acima de todos os trabalhos essenciais que se fala por aí. Eles fecharam os cultos na igreja, mas nós estamos continuando a adorar e orar. Inclusive nos dias de culto nós estamos lá. Se você quiser vir orar conosco, você é bem-vindo. E naquela tarde Deus usou aquele pastor para falar ao meu coração. Logo após o culto ele tirou um tempo para falar comigo, me aconselhar, a dizer que Deus me amava e queria mudar minha história. E eu acreditei. Eu acreditei naquelas palavras. Eu saí dali com a minha fé renovada e comecei a buscar a Deus. Eu não faltava aos cultos, todos os cultos que tinha eu estava lá. E no tempo de Deus, Deus restaurou meu casamento, restaurou a minha família, restaurou o meu lar. É mais de 20 anos que eu sou feliz com a minha casa. Deus me deu uma esposa maravilhosa, Deus me deu filhos maravilhosos, Deus me deu netos maravilhosos que talvez eu nem estivesse vivendo tudo isso se eu não tivesse encontrado uma igreja e um pastor ao qual Deus usou para falar ao meu coração. E eu tenho certeza absoluta que um dia Deus usou um pastor para falar com você, Deus usou uma igreja para abençoar a tua vida. Então esse é o momento de nós nos unirmos, de não ficarmos deixando o diabo usar a boca, o ouvido, os olhos para coisas ruins. É o momento de nos unirmos, orarmos pelos nossos pastores, orarmos pelas nossas igrejas. Você pode não saber, amados, mas tem pastores ali que dependem exclusivamente daquela oferta, daquela ajuda para poder sobreviver com a sua família e pregar a palavra de Deus. Não estou aqui para falar nada de financeiro com você. Inclusive, eu acho que se a igreja puder ajudar, ela ajuda. Mas a igreja precisa ser ajudada para poder ajudar. Eu tenho visto exemplos aí de igrejas que são criticadas, que estão levando cesta básica, estão ajudando os que vivem na rua, estão levando a sopa de madrugada. Então, eu acredito que a igreja está fazendo o melhor que pode. Eu acredito que a igreja está fazendo e tentando fazer a sua parte. Então, para o meu bem, para o teu bem, não critique igreja nenhuma. Não critique pastor nenhum. Primeiramente, porque a Bíblia diz que os pastores estão nas mãos de Deus. É Deus quem cuida deles. Em segundo lugar, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele edificou a sua igreja e Ele cuida da sua igreja. Então, nesse momento, não empreste o teu dedo, não empreste a tua boca, não empreste teus ouvidos, não empreste teus olhos ao inimigo, mas coloque a tua vida na mão de Deus. Existem pessoas sérias, homens sérios, mulheres de Deus que estão clamando, estão orando por você, estão orando pela tua casa. Tem pessoas, amados, desculpa dizer, que estão até felizes de não precisar à igreja. Mas imagine o que seria desse mundo se não fosse a igreja. Com a igreja já vemos tanta depravação, tanta corrupção, vemos tanta coisa ruim com a igreja. Imagine se não tivesse a igreja. Segundo a Bíblia, a igreja ainda é a coluna da verdade. A igreja ainda é o lugar onde Deus nos abençoa. A igreja é o hospital que nós precisamos. O hospital da alma, o hospital do corpo, o hospital para a minha e a tua vida. Então ore pela tua família, ore pela tua igreja, ore pelo teu pastor. Você não sabe o que ele está passando, você não sabe o que ele está vivendo. Pastor também tem família, pastor também tem vida, pastor também é sujeito às mesmas lutas que você. Também sofre, também chora. Mas principalmente, amados, os pastores esqueceram de si mesmos, a maioria deles.
e vivem pela igreja e oram pela igreja. Eu quero encerrar com uma palavra do apóstolo Paulo que está em Filipenses capítulo 1, do versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria. A maioria de nós, a maioria dos pastores, obreiros, missionários, eles estão fazendo isso, orando e suplicando. E eu quero nesse momento orar com você e por você. Feche teus olhos. Senhor, Tu és o Deus que atende o necessitado. Tu és o Deus que ouve o clamor. Tu és o Deus que responde orações. Nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai. Nós colocamos a nossa família, colocamos a nossa liderança, colocamos a nossa igreja, colocamos a nossa nação diante de Ti. Nós confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor. Pai, que o nosso coração seja cheio das Tuas coisas. Não deixa, Pai, a mídia, a imprensa e tantas coisas ruins e falsas vir encher o nosso coração daquilo que não presta. Queremos encher o nosso coração da Tua palavra, da esperança, meu Pai. Senhor, eu oro, se houver alguém enfermo dentro desse lar, dentro desta casa, toca esta pessoa agora com a Tua mão de poder, arranca este mal e essa enfermidade. Se essa família está tendo problemas no casamento, Pai, esse confinamento, meu Deus, está causando tantas coisas ruins, ainda hoje. Uma pessoa me pediu oração porque o seu irmão está com depressão, pensando em tirar a sua própria vida, Senhor. Oh, meu Deus, estende a Tua mão sobre esta vida, sobre esta casa, meu Pai. Que esse demônio, meu Pai, esse espírito de morte, de opressão e depressão, meu Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Casais, meu Pai, que estão vivendo junto, a própria televisão está noticiando isso, que estão brigando, aquele pai porque não tem o sustento, porque não tem o trabalho. Ele está dentro de casa, muitas vezes discutindo com a sua esposa, com seus filhos, causando violência doméstica, meu Pai. O diabo está se aproveitando desse momento, meu Pai, para trazer destruição, angústia dentro dos lares. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar que essa família te pertence, que esse lar te pertence. Eu quero declarar que a Tua mão de poder está entrando dentro dessa casa, dentro desse casamento, meu Pai, tirando, meu Deus, essa depressão, tirando esse espírito de suicídio, esse espírito de violência, meu Pai, esse espírito mau que está ali dentro, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero abençoar esta casa, eu quero abençoar este lar, eu quero abençoar esta família, eu quero abençoar esta vida, meu Pai. Eu declaro, Senhor, que a nossa nação, o nosso povo, está debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua proteção. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração. Deus te abençoe. Medite nessa palavra. Amém.